Olá, bom dia a todos. Bom dia e olá também para Adonis, tá? Mais uma vez aqui nesse papo de biólogo, só que dessa vez bem extraordinário, né? Extraordinário no sentido de não ser aquele com data planejada, assim, com uma certa antecedência. Esse aqui vem em caráter mais emergencial, justamente para trazer uma notícia boa do ponto de vista científico, tá? Que é recentemente, né, nesse final de semana, ontem, para ser mais preciso, foram divulgados pela mídia, principalmente a mídia via internet, de um medicamento que uma empresa israelense desenvolveu justamente para o tratamento do Covid, né, e que vem trazendo ali boas expectativas, né, mas não fundadas em questões políticas, em sim em dados preliminares que têm sido satisfatórios. Tá? Esse medicamento foi divulgado numa conferência internacional semana passada, lá em New Orleans, né? Então é bastante interessante. Mas antes de falar sobre ele, passar a palavra para Adonis, né? Cumprimentar, com certeza ele quer dar falar com vocês internautas para a gente em seguida detalhar mais essa notícia excelente do ponto de vista científico. Então, Adonis, fica à vontade. E aí, gente, bom dia para todos vocês. Realmente é uma notícia muito legal aí que vamos trazer hoje para vocês sobre um remédio aí, o Mesencure, que foi, né, divulgado aí estudos preliminares na Israel com uma taxa de eficácia muito alta em tratar a COVID grave. E agora, né, Jean Anderson vai falar mais para vocês sobre a parte técnica desse medicamento, né, e dar ali uma breve introdução de por que esse medicamento é importante, por que ele age ali em sintomas graves da Covid, qual a lógica da ação do medicamento. E vamos falar aqui mais para vocês sobre o que esse medicamento significa, qual o impacto dele no tratamento dos pacientes graves de Covid. Então é isso. É isso. Então, né, como falou Adonis, vamos lá. Mas antes, né, para o público entender a grande importância ou contribuição farmacológica desse medicamento, precisa entender algumas características clínicas e fisiológicas ali do COVID. Tá? Então, na verdade, né, apesar dessa alta mortalidade, não discutindo a porcentagem em relação a outros vírus, mas considerando que, do ponto de vista de números absolutos, né, a quantidade de mortes no mundo e aqui no Brasil, né, se aproximando aí de 500 mil, é um número que preocupa, entristece e assusta. Então, esse vírus que tem apresentado essa mortalidade em números absolutos bastante elevada, ele não mata diretamente. Tá? Então, o que é que acontece? Em alguns organismos, ao tentar se defender da presença do vírus, algumas pessoas respondem, né, usam alguns mecanismos de defesa de maneira muito exagerada. Um desses mecanismos de defesa é a inflamação. Tá? E aí, algumas pessoas, né, aquelas nas quais essa inflamação acontece de maneira muito exagerada, muito forte, a mais do que seria esperado, né? Ou, de certa forma, de maneira desregulada, essa inflamação começa a comprometer os órgãos-alvos, ou seja, os órgãos nos quais o organismo mais provoca inflamações. Quando essas inflamações acontecem nos órgãos respiratórios, no caso mais importante, o pulmão, é que evolui-se para a pneumonia. E aqueles sintomas graves de falta de ar, necessidade de entubamento, né? E aí, à medida que essa pneumonia vai se agravando, aumenta-se muito o risco de mortalidade. Quando esse processo inflamatório acontece em outros sistemas cardiovascular, aí você tem aquelas complicações cardiológicas e vasculares, como trombose, né? Parada cardiorrespiratória. Tem casos em que essas complicações, essas inflamações acontecem a nível de tecido nervoso, e aí você vai ter complicações ali neurais e principalmente cerebrais relacionadas à doença. E no caso das pessoas em que essas inflamações acontecerem de maneira descontrolada e excessiva em mais de um órgão, aí você vai ter, né, a síndrome. Você vai ter ali um paciente com sintomas graves em vários sistemas vitais do nosso organismo. Tá? Então,
se nós sabemos que o risco, né, de agravamento da Covid está muito relacionado com essas inflamações em excesso no nosso corpo, é importante, então, se encontrar ou se desenvolver e testar medicamentos capazes de regular essa resposta imunológica no sentido de baixar essa inflamação. Tá? E é aí que o novo medicamento, né, denominado de Messenger Cure, né, age. Né? Que na instante vamos detalhar isso. Tá? Eu só quero ressaltar mais uma vez que sempre aqui, né, eu e Adonis falamos daquela história de que a presença de comorbidades, que a pressão alta, que o diabetes, são o sedentarismo, né, os níveis baixos de vitamina D, vitamina C, que são relacionados também são assessores ali do sistema imunológico. Tudo isso aumentava o risco de agravamento. E esse risco de agravamento também está relacionado com o fato de essas pessoas que têm hipertensão, diabetes, que são sedentárias, que estão com os níveis de regulados ali de vitaminas importantes no sistema imunológico, elas tendem a ter o sistema imune desregulado. E nelas, o risco de responder de maneira excessiva, de maneira exagerada, com muita inflamação ao Covid, é maior. Né? Então, quando nós alertamos para esses estados clínicos e a falta do exercício físico, é no sentido de que as pessoas mudem, né, ali o estilo de vida, de alguma maneira. Aqueles que necessitem também agregar ali complementação terapêutica ali com o medicamento, os façam, no sentido de você realmente regular o sistema imune e não responder ao coronavírus de maneira exagerada, a ponto de você atacar o seu próprio organismo. Tá? E ali, antes de passar a palavra para Adonis, né, falar agora, né, justamente desse medicamento, né, que é chamado de Messenger Cure, né, desenvolvido aí por uma empresa israelense, né, como eu falei, apresentado ao mundo numa conferência internacional em New Orleans, semana passada, Estados Unidos, e que age justamente combatendo essas moléculas inflamatórias. Né? Essas moléculas inflamatórias pertencem a um grupo de moléculas chamadas de citocinas. E aí o paciente que está em estado grave, né, ali, justamente por conta dessas inflamações, tem ali, entre aspas, uma tempestade de citocinas, libera citocinas em quantidades tão grandes que inflama e essa inflamação começa a prejudicar o próprio organismo, principalmente os pulmões. Tá? Então, o medicamento, o Messenger Cure, ele age inibindo essa ação inflamatória excessiva. Né? Ele bloqueia a ação provocada pelo excesso dessas citocinas, diminuindo assim as inflamações. E ao diminuir as inflamações, diminui o risco de morte, né? E com o passar do tempo, à medida que essas inflamações vão diminuindo, você consegue ir recuperando o paciente. Tá? Adonis vai trazer mais algumas informações e a partir das informações que ele trouxer, a gente continua aqui debatendo, o que é muito interessante, porque como eu mencionei no vídeo de chamada, essas informações foram divulgadas cientificamente semana passada, a nível de mídia ontem, então os materiais são muito escassos. Então eu e a Adonis tivemos a preocupação de falar sobre o medicamento, mas também trazer detalhes biológicos, que talvez nesse momento vocês não encontrem aí em outros canais ainda. Tá? Então, Donis vai trazer mais informações e a partir daí a gente segue com o debate. Tá? Então, Donis, o que é que você traz aí para a gente? Sim, a parte importante que Anderson destacou aí é justamente como esse remédio age e por que ele é eficiente. Que o remédio age justamente em reduzir essas inflamações exageradas que são causadas ali pelo processo de reação exagerada que o corpo faz em resposta ao coronavírus. Então é justamente por isso que o remédio é muito importante. Qual é a base biológica do remédio? Então, o remédio ele é feito a partir de células mesenquimais estromais do tecido adiposo de doadores. Então, é um medicamento feito a partir de células que são capazes de se tornar outras células, são chamadas células multipotentes, e essas células justamente são provenientes de doadores, e o nome do remédio tem muito a ver com isso, né? A questão do mesen, vem de células mesenquimais, e o cure é justamente a parte de você curar a partir dessas células mesenquimais. Então ele age justamente reduzindo essa inflamação e
qual foi o destaque aí do estudo que teve aí essa notícia bem impactante? Foi que ele teve uma eficácia, claro, é um resultado preliminar, resultado de um grupo reduzido de pacientes, mas ele obteve uma eficácia de 100% em tratar esses pacientes com COVID grave, e temos ali um potencial grande com a expansão dos estudos clínicos para que mais pessoas sejam beneficiadas e para que se valide esse resultado em uma amostra maior, né? Inicialmente foram ali 10 pacientes que foram tratados ali com medicamento. Esses pacientes tinham entre 45 a 75 anos de idade e 90% deles tinham comorbidades. Então, esse outro fator muito importante da função desse medicamento, que ele se mostrou eficaz nesse grupo de risco, né, que já possui ali as comorbidades. Mas como eu falei, na ciência, temos ali medicamentos promissores, mas que a gente tem que validar a eficácia desse medicamento em um grupo maior de pessoas. E justamente por isso que temos aí uma expectativa, o Israel está querendo fazer parcerias aí com a Europa e outros países para que se amplie esse número de pessoas, justamente porque lá em Israel, por conta de ser um país ali que investiu muito na vacinação, eles estão com poucos casos de coronavírus, né? Então, busca-se ali essas parcerias para ampliar a testagem desse medicamento que se mostrou ali muito promissor nesses estudos preliminares. Então, é realmente uma notícia muito importante. E eu chamo aqui Janderson agora para comentar mais um pouquinho sobre qual que é o impacto da divulgação desses resultados preliminares. Então, é isso aí, Doni. Os resultados, por tudo isso, né, que você relatou aí, que tem se gerado essas expectativas aí, né, positivas sobre esse medicamento, tanto que é a primeira vez, né, que nós fazemos isso, de um programa do Papo de Biólogos específico sobre o medicamento. A gente não entrou muito naquela discussão política de outros medicamentos aí, que nem dizendo que eram eram medicamentos salvadores, né? Nem de que eram medicamentos que responsáveis pelas mortes. A gente, em nenhum momento, nós entramos em discussões políticas quanto a isso, até mesmo porque foge do objetivo técnico e principal do medicamento, né? Que é justamente restabelecer ali a fisiologia e a bioquímica alterada, ou pela patologia, ou pelo próprio estado clínico. É a questão aqui do Covid, que é o próprio organismo que responde de maneira exagerada ao vírus, né? Assim como já há outras pessoas que há uma regulação imunológica que não responde, e as pessoas ficam assintomáticas, sem sintomas, né? Então, tem essas características. É um vírus só, que hoje já apresenta variabilidade genética dentro deles, mas é a variação ali clínica individual de uma pessoa para outra que gera a resposta. Em uns, nem sintomas tem, em outros, sintomas mais leves, em outros, sintomas mais graves, evoluindo ali para a internação e o risco de mortalidade. Mas voltando aqui, então, a expectativa sobre esse medicamento se torna boa, primeiro, né, pelos resultados preliminares da fase 1 e fase 2, que são interessantes. Apesar de ter sido ali uma amostra na verdade, um grupo de 10 pacientes apenas, mas é claro que existem protocolos farmacológicos, biológicos que foram ali certamente seguidos, né? E isso, né, traduzido depois através da bioestatística, certamente gerou dados suficientes para a divulgação desses resultados. Tá? Então, claro que, principalmente que foi apresentado em uma conferência internacional, né, onde você tem ali órgãos que são bastante rigorosos com esse processo, ainda mais num momento como esse de pandemia, e que tem todas essas conferências internacionais, tem ali a supervisão da Organização Mundial de Saúde, né? Inclusive esse estudo, para quem tiver interesse, ele foi aprovado e divulgado lá em janeiro, o início dos estudos, no próprio site lá da Organização Mundial de Saúde, né? Nós podemos deixar o link depois, ou alguma informação na tela, né, comprovando essas informações. Então, vê que, de certa forma, dentro da ciência, ainda mais quando envolve saúde, nem sempre o número da amostra é apenas significativo, mas os protocolos, as técnicas utilizadas, e nesse caso tem sido bem
tem gerado uma expectativa muito boa. Outra coisa também que geraria, que é responsável por essa expectativa, é o fato de como o medicamento age, né? Só uma observação, né? Quem tiver interesse, eu sei que muitos de vocês são bem curiosos e quiserem pesquisar sobre as células estromais, mesenquimais que Donis falou, vocês podem encontrar, dependendo da fonte, ou esse nome, células estromais mesenquimais, ou células tronco estromais, ou células tronco mesenquimais. Essa denominação que a Donis falou é a mais recente e é a mais utilizada atualmente. Tá? Essa célula, e aí a expectativa gerada sobre essas células, sobre o medicamento a partir dessas células estromais, mesenquimais, é o fato de que, além de ter a multipotência, que a Donis explicou, essas células também são imunorreguladoras. Elas conseguem regular o sistema imunológico da pessoa. Tanto a resposta inata, que é aquela responsável, por exemplo, pela febre, pela inflamação, como também a resposta adquirida, que é aquela específica, que é relacionada ali aos anticorpos e aos linfócitos B e T. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente está falando... engraçado, é interessante, assim, porque o sistema imune é muito amplo, e aí você tem a parte inata e adquirida. A inata é a que está gerando febres altas, gerando inflamação em grande quantidade e atacando o próprio organismo. Já a imunidade adquirida é aquela, né, para a qual nós usamos a vacina para ensinar ali o nosso corpo, né, a reconhecer o coronavírus e destruí-lo, né, caso venhamos a ter contato com eles lá na frente. Tá? Então, são duas maneiras diferentes de agir do sistema imune, e há uma, quando está desregulada, quando acontece de maneira exagerada, ataca o próprio organismo, enchendo ele de inflamação. E aí, como as células mesenquimais, né, tronco-mesenquimais, regulam isso, diminui essa resposta exagerada, diminuindo essa inflamação, salvando a vida ali do paciente e permitindo que ele se recupere. Né? Uma coisa interessante também, dentro desses números preliminares que Donis falou, em termos de quantidade, né, ele falou bem que para a próxima, e explicou o motivo da solicitação da próxima etapa acontecer lá na Europa, que vão ampliar também esses números de pacientes. E aí o que acontece? Os pacientes na fase de 1 e 2 foram acompanhados durante 30 dias, não é isso, Donis? Isso, acredito que sim, foram 30 dias. E, então, Donis está confirmando ali, foram 30 dias, e aí, após 5 primeiros dias, houve uma redução para 40% da inflamação nos pacientes, e ao final dos 30 dias, a inflamação estava em apenas 1%. Então, uma recuperação quase de 100% no que diz respeito à regulação do processo inflamatório. Isso gera uma expectativa muito boa. Claro que, como qualquer medicamento, vai ter, né, efeitos colaterais, mas tudo isso aí é possível de ser experimentado, testado, até que consiga chegar ali a um dado a nível de dosagem, frequência de uso, a ponto de minimizar efeitos colaterais e potencializar ali os resultados esperados. Né? Claro que também, dentro da uma questão também das interações medicamentosas, mas isso aí só a longo prazo é que vai ser descoberto. Né? Então, esse processo é todo muito dinâmico, mas as expectativas são muito boas. Nós não viríamos aqui, nem eu, nem a Donis, né, se realmente os dados preliminares não tivessem sido positivos, vamos dizer. Tá? No mais, espero que tenha ficado claro para vocês, né, o que eu e a Donis trouxemos aqui sobre o que é que realmente causa os prejuízos no organismo no COVID, que é a inflamação em excesso, e como esse medicamento, né, o Mesencure, como a Donis explicou lá, né, a junção de duas palavras, mesenquimais e cuidar, né, Mesencure, age justamente baixando essas inflamações. Outra coisa importante também, aí já é uma expectativa positiva mais para frente, se esse medicamento regula o processo inflamatório do COVID, também futuramente poderá, caso venha a ser aprovado, ser usado também para outras doenças que gerem processos inflamatórios parecidos com o do COVID-19. Tá? Então, acredito que era a informação que nós tínhamos aqui para trazer. Tá? Vamos ter o cuidado de depois ali fornecer mais links, se for necessário,
né, aparecer algumas informações aqui na tela para vocês, tá? E qualquer dúvida, fique à vontade para entrar em contato comigo, com a Adonis, por aqui, ou pelas outras redes sociais que nós sempre divulgamos aqui no canal, tá? Até mesmo porque, como eu falei, é uma informação muito nova, não tem nem 24 horas ainda que foi divulgada, e o material na internet é escasso. Tanto que, possivelmente, quando você pesquisar aqui no YouTube, esse vai ser um dos primeiros vídeos falando sobre o tema, tá? Então, tivemos esse cuidado aqui de dar uma pausa nas nossas outras atividades que já estavam planejadas para vir aqui divulgar para vocês essa informação positiva do ponto de vista científico. E uma outra expectativa positiva que eu estava conversando com a Adonis, sem entrar na questão política, mas é essa relação de proximidade atual das gestões aqui da gestão política do Brasil com a gestão política lá de Israel, o que tem estreitado os laços comerciais entre Brasil e Israel, e espero que isso possa ser útil nessa situação, porque se der certo, né, o Brasil poderia ser um dos primeiros países a receber esse medicamento, levando em consideração acordos comerciais que já existem. Né? Então, que a parte política não desperdice, né, uma possibilidade de combater a pandemia a partir de um medicamento que aí seria desenvolvido especificadamente para essa situação. Tá? Então, Adonis, vamos aguardar aí as suas conclusões para a gente discutir, né, isso eu falo a gente, os internautas, né, para que possamos aí abrir para os debates, discussões e ficar à disposição pós-vídeo para esclarecer mais informações sobre os assuntos. Tá? Então, com você. É isso aí, gente. Vou dar destaque aqui à última fala de Jean Anderson, onde ele colocou a importância do desenvolvimento desse medicamento, né, mas também de outros, que eles não só têm o potencial de ajudar no tratamento da Covid, como também ali tem potencial de ser utilizado para tratar outras doenças, né? A mesma coisa eu posso chamar aqui a atenção das vacinas. Essa tecnologia, por exemplo, das vacinas de RNA, foi uma coisa que foi muito, que estava ali em desenvolvimento já há algum tempo, mas que o coronavírus se mostrou ali uma crise onde foi possível demonstrar o quão eficaz é essa tecnologia de vacinas de RNA. Então, possivelmente, vai ser uma tecnologia que vai ser também utilizada para outras doenças aí no futuro. Na ciência, né, nós temos ali o desenvolvimento de tecnologia, da parte biotecnológica, da parte ali de realmente desenvolver pesquisa de medicamentos que beneficia não só a curto prazo, como a longo prazo, né? Então, essa é a importância da ciência. Bom, gente, eu agradeço aqui a vocês que assistiram o vídeo. Como o Janderson falou, sinta-se à vontade aí para comentar, para iniciar uma discussão aqui nos comentários. Sempre a gente vai estar aqui respondendo vocês, então comente que vai ser muito importante aqui para aumentar as informações que a gente trouxe aqui no vídeo. E eu espero ver vocês aqui em um próximo vídeo, um próximo conteúdo que a gente trouxer aqui para vocês. Então é isso. Deixa um like se gostou do conteúdo e pode se inscrever aqui no canal que vão estar aqui sempre ligados nos assuntos mais recentes da ciência. Bom, então tchau. É, é isso e até a próxima.